Em toda metade de ano a gente vem com essa tag, mas é inevitável porque a tag dos 50% é sempre aquele momento de ver o que andou rolando, o que a gente fez nesse primeiro semestre, o que teve de bom, o que teve de ruim. E dessa vez não vai ser diferente, já é sei lá qual o quarto ano, o quinto ano que eu faço esse tipo de vídeo e eu adoro fazer, me divirto muito observando as leituras, parando um pouquinho para pensar naquilo que eu já li até o momento. Então a gente vai conversar neste vídeo sobre tudo o que rolou no primeiro semestre. Essa é a nossa tag dos 50%. Acho que vou ter que deixar aqui embaixo para vocês uma relação desses vídeos todos que eu já fiz desde o comecinho do canal. Já tem bastante coisa e é sempre divertido porque a cada novo ano que eu vou fazer a tag, eu revisito o vídeo anterior e tenho uma noção também daquilo que passou, porque às vezes eu vou enchendo a cabeça com coisas novas e vou esquecendo o que aconteceu no ano passado, por exemplo. Então é sempre muito divertido. Esse é um vídeo para a gente trocar dicas, né? Um tipo de vídeo mais dinâmico, talvez, e não vou falar dos livros de uma maneira aprofundada. Então, se vocês quiserem ver as resenhas, quando houver resenha, eu vou deixar recomendado e vocês podem assistir por lá nos vídeos específicos de cada um desses livros. Tentei dar uma diversificada aqui e foi difícil responder algumas questões, então vamos ver se vocês gostam. Tentei não me repetir muito nas categorias, porque assim a gente pode aproveitar esse espaço e falar de vários livros diferentes no mesmo vídeo. Mas antes de eu continuar, quero fazer aquele lembrete de sempre que eu preciso fazer, que é se inscrevam no canal caso vocês tenham caído aqui agora por causa desse vídeo. Se inscrevam, gente, é muito importante para mim, importante para o crescimento do canal e não custa nada para vocês. Vocês podem se inscrever, é gratuito e assim vocês vão ajudar muito a minha criação de conteúdo por aqui. Deem uma olhadinha também nos outros vídeos que eu já trouxe para cá, são mais de 500 vídeos para vocês aproveitarem. Deixem um like também, porque isso faz com que o vídeo chegue a outros leitores e vamos conversando comigo, seja no chat ao vivo, seja aqui embaixo nos comentários, porque essa também é sempre a parte mais divertida. Todas as perguntas dessa tag estão aqui embaixo na caixa da descrição do vídeo, é só expandir e observar aí, porque eu também coloquei os livros de cada categoria e os links caso vocês queiram comprar, porque assim vocês podem comprar pelos meus links comissionados e me ajudar também com uma pequena porcentagem para o orçamento mensal. Mas bora lá que eu tô falando demais e ainda preciso falar dos livros e nem comecei. A categoria número 1 dessa tag é o melhor livro que você leu até agora. E eu vou responder sem pensar muito, vou responder no calor da hora, gente, porque assim é mais emocionante. E tem vários livros que eu sei que já vão estar na lista dos favoritos do ano, mas em termos de leitura recente que me impactou, que eu já considero um favorito do ano, eu não tenho como não falar deste aqui, que é O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, por tudo o que ele entregou. Eu não esperava gostar tanto, eu tava com expectativas bem baixas e talvez isso tenha me ajudado, como sempre, mas eu acho que ele é um livro redondo e eu arrisco a dizer que talvez esse seja a obra-prima do Érico, apesar do Tempo e o Vento, apesar daquela obra monumental que ele tem. Eu acho que esse é um livro dinâmico, é um livro gostoso de ler. É um livro que a gente se diverte muito e que a gente observa muito do Brasil também. Ele faz todo um panorama da política brasileira desde o século XIX até o século XX e um panorama também da sociedade, dessa sociedade hipócrita, burguesa que a gente tem. Então, foi muito, muito, muito bom ler. Eu acho que ele acerta a mão em tudo, nos personagens, no enredo, em tudo. Então, para mim, não podia ter outro livro senão esse aqui. Categoria número 2, a melhor continuação que você leu até o momento. Mais uma vez, mais um ano em que eu venho aqui sem nenhum livro para essa categoria, porque neste ano eu não li nada que fosse continuação. Então, gente, sem resposta para essa questão. Categoria número 3, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E aí, eu vou falar de um livro que eu acho que eu só mostrei brevemente no unboxing, não falei muito sobre ele, mas é Os Prêmios do Julio Cortázar, escritor argentino, um dos clássicos latino-americanos. Esse é o primeiro romance do Cortázar. E ele não é um livro muito extenso, apesar de que tem suas 300 e tantas páginas, e eu quero que ele entre aí na fila das próximas leituras.
Tô super animada para conhecer essa história. Eu já falei um pouquinho sobre a sinopse dele lá no outro vídeo de unboxing, mas tá aqui então um lançamento da Companhia das Letras, que veio com tradução da Hernani. Hernani só, eu não sei se é da ou do, mas enfim, Hernani traduziu isso e eu tô louca para conferir como é que o Cortázar estreou na literatura. Categoria número 4 fala sobre um livro que é o mais aguardado do segundo semestre. E como é do segundo semestre, eu ainda não tenho ele aqui em mãos, não foi lançado ainda e há pouco tempo ele estava na pré-venda, mas é A Estirpe, da Carla Maliandi, que vai sair pela editora Moinhos, a querida Moinhos, que é parceira aqui do canal também. A Carla Maliandi é uma escritora argentina que eu já entrevistei lá para a editora Moinhos, né, no canal da Moinhos, vou deixar aqui embaixo para vocês. Entrevistei a Carla para a gente falar sobre o livro Quarto Alemão, que eu li e adorei, foi muito, muito bom aquela leitura e aquela conversa. Então é claro que por ter sido um sucesso aquele primeiro livro aqui, eu quero muito ver um outro livro da Carla publicado e tenho certeza que eu vou adorar. Então estou aguardando muita, muita ansiedade A Estirpe da Carla Maliandi. Agora, para a categoria número 5, eu também não vou ter resposta. Ela pergunta sobre o livro que mais te decepcionou esse ano. E, gente, eu não tive decepção esse ano ainda. Sim, não tive. Teve um ou outro livro que eu achei fraquinho, mas não foi uma coisa assim que eu esperasse muita coisa dele, então não me decepcionou nesse sentido. Tá? Não foi uma coisa de quebra de expectativas. Teve alguns personagens dentro dos livros que me decepcionaram, mas não o livro como uma coisa só me decepcionando. Vou ficar devendo para vocês uma decepção, sinto muito, mas provavelmente no segundo semestre vem aí alguma decepção, porque não é possível passar um ano inteiro sem uma decepção literária, né? Categoria número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano até o momento. E aí eu vou ter que falar de um livro que eu já tinha sido avisada de que ele era um baita livro, de que ele era um livro que emocionava, que divertia na mesma medida. E eu estava preparada para isso, mas foi muito, muito, muito além da minha preparação, da minha expectativa. E eu tô falando do poeta chileno, do Alejandro Zambra. Eu sei, é o favorito de muita gente que me acompanha aqui já leu e adora, e eu tava pronta para adorar. Só que eu adorei ainda mais. Foi uma coisa surreal que aconteceu aqui com essa leitura. Eu fiquei apaixonada pelos personagens, todos eles, no sentido de que achei eles super humanos, super bem construídos. Eu achei divertido o texto do Zambra, eu achei inacreditável o humor que ele vai fazendo, mesmo quando ele fala das coisas mais duras e, enfim, as coisas duras da vida, né? Eu achei que foi uma surpresa incrível o quanto eu gostei desse livro, o quanto ele me fez bem, o quanto eu precisava da existência dele. É um livro que fala sobre livros, é um livro que traz várias discussões importantes sobre arte, sobre literatura, sobre poesia, sobre romance, sobre paternidade. Enfim, livro perfeito. É mais um livro perfeito que existe, assim como o Incidente Antares, que eu coloquei aqui, poderia estar na primeira categoria também, porque ele é sensacional. Categoria número 7, novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro no primeiro semestre ou que a gente leu, né, no primeiro semestre que a pessoa leu. Então, gente, eu vou ter que falar de uma autora que não é latina, ora vejam só. Preciso falar que Dona Sally Rooney é a minha nova autora favorita, nesse sentido de que eu não esperava que ela se tornasse uma favorita e ela se tornou. Não prometeu nada, entregou tudo. Esse é o romance da estreia dela que eu tô segurando aqui, que é o Conversas entre Amigos, e eu achei excelente, eu achei incrível a escrita, a agilidade, a contemporaneidade dela, sem ser também alguma coisa muito sem graça, sem sal. Eu achei que a linguagem dela tem camadas e as questões que ela traz aqui de identidade, de personalidade, de crescimento, amadurecimento, são questões que conversam muito comigo, com o que eu já passei na vida também. Então, eu gostei da história, mas eu gostei especialmente da escrita dela, e agora eu quero ler tudo que ela já publicou. Eu vou ler na sequência o Pessoas Normais, só falta comprar o livro, e já tenho aqui o Belo Mundo Onde Você Está, para ser conferido também. Quero ler em ordem cronológica e espero que ela publique muito ainda, porque essa mulher aqui, ó, tem tutano. Categoria número 8 é a sua quedinha por personagem mais recente. E eu vou parar de falar que eu não tenho quedinhas por personagens, porque até o ano passado eu dizia isso. Porém, neste ano, vários personagens incríveis cruzaram com a minha vida e eu vou citar 2. Vou roubar já e falar 2, que são deste livro aqui, do Incidente Antares. Um deles é o personagem
que é um padre, o padre Pedro Paulo, que eu achei encantador, achei ele sensacional, assim, é um padre moderno, é um padre que não segue à risca as coisas que a igreja acredita, então ele tem uma visão diferente do mundo e essa visão é muito humana e muito ampla, e isso me cativou demais, né? Fiquei com um crush no padre. Além do mais, não dava para não ver nesse padre aquele padre da série Fleabag, que é uma série que eu adoro, uma série britânica, e quem viu talvez vai entender, né, o que eu tô falando, mas eu gostei muito desse padre. Agora, não só ele me encantou aqui, não fiquei com crush só nele, não. Teve a Valentina também, que foi uma personagem que me cativou, que aparece no final do livro. Ela é uma mulher que aparentemente só segue as regras, que só faz as coisas esperadas, mas em certo momento ela se rebela e ela mostra toda a sua complexidade e o seu encanto também pelas coisas, e aí ela me cativou. Então estão aqui 2 personagens que foram minhas quedinhas recentemente. E a categoria número 9 é seu personagem favorito mais recente. Aí eu vou voltar em outro livro maravilhoso, né? Vou ficar intercalando entre eles, todo ano tem isso, todo ano tem esse roubo aqui nas tags, mas vou falar do personagem Vicente, do poeta chileno. Os 2 personagens principais aqui são encantadores, tanto o Gonçalo, que é o padrasto do Vicente, quanto o próprio Vicente, mas eu gosto muito desse rapaz, porque o que ele passou não foi pouco, e ele tem uma visão muito bonita de descoberta da poesia, que acabou me enternecendo bastante. Eu acho que ele é um personagem cativante, é um adolescente que poderia ser aquele tipo de adolescente rebelde clichê, mas ele tem outras coisas, outras questões que me tocaram muito. Então acabou se tornando um personagem favorito. Poderia falar de vários, tá? Tem vários no Incidente de Antares também que se tornaram favoritos e tal, mas esse aqui é um dos que eu mais gostei, que eu acho que eu vou levar mais tempo comigo aí ao longo dos próximos meses. Categoria número 10. Um livro que te fez chorar. Eu não choro com livros em geral, eu já falei isso também várias vezes aqui. Mas eu tô considerando aqui o choro, a emoção, como aquele nó da garganta, aquele peso, aquela coisa que fica por alguma situação que o livro apresenta. E aí, nesse sentido, eu tenho várias vezes essas sensações durante as minhas leituras, né? Porque a pessoa fica lendo coisas desgracentas. Mas enfim, também choro de emoção, choro por beleza, também tem isso. Só que aqui eu tô considerando uma coisa que me deixou um pouco triste durante a leitura. E aí eu vou ter que falar de um livro, gente, que eu trabalhei nele, né? Enfim, aquelas, né? Mas o Cinzas na Boca, da Brenda Navarro, acho que foi um dos que mais me deixou com um nó na garganta ao longo da leitura. Esse aqui é da Brenda Navarro, que é uma escritora mexicana. Essa edição aqui foi publicada pela editora Dublinense, com tradução da Júlia Dantas, e eu li ele no começo do ano, e minha Nossa Senhora, que coisa foi essa leitura, assim, eu li no original, né, em espanhol, junto com a tradução, e eu ficava emocionada duplamente, né, porque já era duríssimo ver ali em espanhol as coisas, daqui a pouco eu li de novo aquela mesma cena dolorosa em português, então eu sofria duplamente nesse sentido. Mas é um livro que vai falar sobre uma moça que vai narrar a história de como ela perdeu o irmão dela, né, que tem os 2 na capa aqui, e aí ela vai falar toda a história da família, na verdade, mas muito num fluxo de consciência, num vai e vem temporal, né, então a gente vai vendo aos pouquinhos a relação desses 2 irmãos e até chegar o momento da perda dele, né, e do gosto que fica amargo na boca dessa ausência desse irmão. Então a gente vai ver essa situação familiar agravada pelo fato de que são imigrantes mexicanos vivendo na Espanha, né? São 2 jovens que foram para a Espanha atrás da mãe, que já tinha ido antes, que estava tentando se virar lá, e que vão ver toda uma recepção negativa, uma xenofobia, um machismo, uma misoginia ali muito forte e tudo mais. Então, assim, tem trechos dolorosos aqui, mas é um livraço. Inclusive, recomendo muito para vocês. E leiam e comprem o livro. Além do que, tem uma orelhinha aqui, que fui eu que escrevi, gente. Então, prestigiem. E ele vai ser uma leitura, aqui ó, falando em primeira mão para vocês, vai ser uma leitura do Lê Latinos nesse semestre. E então, dá para aproveitar e participar do Lê Latinos e discutir com a gente mais um livraço. Mas enfim, leiam Cinzas na Boca. Categoria número 11, para dar aquela balanceada, é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Não posso falar de outro, porque com esse aqui eu gargalhei.
inevitável, né? O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, uma peça de teatro que eu acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações, tem adaptação cinematográfica também. Mas assim, gente, que comédia, assim, que coisa incrível. E ao mesmo tempo em que ele faz graça, ele faz análise social e toca o dedo nas feridas aí todas que a gente tem como brasileiros, e a gente reconhece essas feridas muito antes delas nos tocarem, elas já estavam aí também e tocando outras pessoas da família, então é inevitável o reconhecimento do Brasil aqui nessa leitura, mas ele faz isso com muito humor, como só o Suassuna fazia, então eu gargalhei muito durante essa leitura e isso foi maravilhoso. Quero continuar lendo o Suassuna para ter novamente essas sensações. Agora, a categoria número 12 tem a ver com cinema, é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu. E eu não li o livro para saber se ela foi muito boa adaptação nesse sentido de transpor do livro para o filme, mas, gente, é incontestável que este é um filme maravilhoso, que é O Poderoso Chefão. E assim, eu demorei um século para ver esses filmes, mas eu vi, né, são um filme em 3 partes, enfim. E eu fiquei apaixonada especialmente pelo primeiro filme, que me perturbou, me emocionou na mesma medida, os atores são incríveis, então vou considerar este como a melhor adaptação cinematográfica até o momento. A categoria número 13 é para falar de uma resenha, a sua resenha favorita deste primeiro semestre, pode ser resenha escrita ou resenha em vídeo, e eu vou falar das resenhas em vídeo porque para mim é sempre uma dificuldade fazer resenha. Eu sempre acho que tá faltando alguma coisa, sempre acho que eu vou diminuir o livro, assim, que não vou dar conta daquilo que ele é, mas quando eu consigo falar minimamente aquilo que eu acho razoável, eu fico feliz. E uma das que me deixou feliz foi a resenha sobre As Intermitências da Morte, do Saramago, que é uma das minhas melhores leituras do ano também, então eu tô aproveitando essa categoria para falar de outro livro favorito do primeiro semestre. Mas, enfim, nesse livro aqui eu acho que muita gente já conhece a sinopse, é um livro em que a morte para de trabalhar em certo momento, e aí gera o caos. E aí como as pessoas lidam com isso, num país aí fictício, não tem nome, mas é um país que se parece muito a Portugal, enfim. E a gente vê a morte aqui também como personagem. Eu gostei de fazer a resenha sobre ele, porque eu acho que é um livro que tem muitas camadas e que pode se tornar difícil de falar sem dar muitos spoilers, sem entregar muito sobre a história. Mas eu tentei, eu fiz em live. E aí eu também aproveitei para discutir literatura com vocês naquela resenha, porque ela fez parte do quadro Literatura em Debate. Então teve muitas questões ali que eu trouxe para o vídeo, para a gente pensar no que a literatura entrega, na qualidade dos livros, no que... nessa questão que a gente fica pensando, né, de ler muitas coisas contemporâneas, mas às vezes a gente está deixando de lado alguns clássicos e os clássicos já entregaram tudo, e aí a gente fica nesse dilema, né, de leitor, e todo esse papo rolou lá na resenha das Intermitências da Morte. Então eu vou deixar também recomendar aqui para vocês que assistam, caso ainda não tenham visto, porque quem leu aí vai talvez apreciar a conversa que a gente teve lá. Categoria número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. E aí eu preciso que vocês parem tudo agora, que parem de lavar louça ou limpar a casa, ou sei lá o que vocês estão fazendo enquanto me ouvem, e vejam isso, porque é para ver, é para olhar. A gente tá falando aqui, ó, da Elite, o Nelson Rodrigues. Eu ganhei este box maravilhoso do Nelson Rodrigues, ganhei da Fê, que é uma querida amiga aqui, apoiadora do canal, sempre parceira de leituras, e ela me mandou, eu não acreditei quando eu vi, é um box publicado pela editora Nova Fronteira. Na frente ele tem esses 2 volumes, um em azul e outro em amarelo, maravilhoso, e aqui na lateral segue esse desenho do box. A gente tem aqui o teatro completo do Nelson Rodrigues, com as peças psicológicas e míticas e as tragédias cariocas. Mas não é só isso, porque tirando do box, ele fica ainda melhor. Ele consegue ficar melhor. Gente, vejam isto. É um próprio luxo, né, da literatura. O cheiro dele tá divino e eu mal posso esperar para começar uma peça aqui. Então, fiquei muito feliz porque ele não só era um livro que eu queria muito, como ele também veio para trazer brilho para minha estante, para minha biblioteca. Então é com certeza das coisas mais bonitas aqui que chegaram neste primeiro semestre e que foi presente. Então eu escolhi falar de um presente também, assim eu posso agradecer mais uma vez a Fê por esse carinho que ela sempre tem comigo. E para encerrar, porque vocês já devem estar cansados aqui de me ouvir, que eu falo muito mais que o Homem da Cobra, a categoria número 15, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano.
Então, assim, em termos de precisão, que são leituras de trabalho, leituras dos clubes de leitura que eu preciso ler todos os Lê Latinos, todos os que vierem do clube de apoiadores e também os do projeto da Isabelita. Esses são obrigatórios aí, porque são projetos que eu mantenho. Agora, os que eu quero ler por conta própria, assim, que são desejos, alguns vêm do ano passado e outros são deste ano, eu preciso falar para vocês que no vídeo da tag do ano passado, ele já estava aparecendo e eu ainda não li, é uma vergonha, o Humanos Exemplares. Naquela época eu ainda não tinha o livro físico, depois eu ganhei ele e é um livro lindo da Juliana Leite que eu sei que eu vou amar e eu ainda não consegui colocar nas leituras desse primeiro semestre, mas ele vai ser lido, ele precisa ser lido, eu quero que ele seja lido. Eu tô pronta para amar esse livro aqui da Juliana. Também quero ler muito neste ano, talvez seja uma leitura das apoiadoras, quero ler o Diorama, da Carol Ben-Simon, que é o livro mais recente da Carol, né? Eu comprei há pouco tempo e tô louca para ler, porque a Carol é uma das minhas escritoras favoritas, assim como a Juliana, ambas publicadas pela Companhia das Letras, o que eu posso fazer? Mas são escritoras incríveis, contemporâneas, que eu adoro acompanhar a obra. Também quero ler esse ano, se tudo der certo, essa publicação da Editora Instante, de uma autora cubana que é a Elaine Vilar Madruga. Esse aqui é A Tirania das Moscas. Eu tô muito curiosa para ele, é uma coisa meio distópica talvez, um pouco estranho, e eu ouvi muitas recomendações boas, ele tá lindo, a edição tá linda, também tá aqui a ser conferido. Quero ler também um lançamento da editora Mundarel, que é Vocês Brilham no Escuro, este livro da Liliana Colanzi, que é um livro de contos, é um livro bem curtinho, tem uns 6 contos, ele é fininho, e a Mundarel mandou pra cá também, eu tô louca pra conferir e comentar com vocês. E assim, gente, não custa sonhar, né? Sonhar não custa nada. Faz tempo que eu não leio uma das minhas autoras favoritas e eu tava olhando para os livros que eu tenho dela aqui. Eu ganhei alguns de aniversário no ano passado e tava pensando, puxa, eu já deveria ter lido, né? E aí eu vou colocar aqui, a título de representação, o Flush, da Virginia Woolf, que é um livro que não é dos mais clássicos dela, talvez, mas é que fala de um cachorrinho e ele é muito bonito, ele tem uma edição maravilhosa, eu ganhei de presente no ano passado e eu tô a fim de ler uma autora favorita, eu acho que eu mereço, né? Aqui tem algumas autoras favoritas e aqui também seria nessa categoria. E também não é um livro tão pesado da Virginia que vá me fazer perder aí a cabeça durante a leitura. E para encerrar os desejos de leitura, uma HQ, né, que eu já comprei há algum tempo, Angola Janga, do Marcelo de Salete, é uma história sobre Palmares, é HQ, é um livro ilustrado, enfim, mas eu quero muito ler porque eu acho que é uma leitura imprescindível. Então, esses são os meus desejos para o segundo semestre, além dos compromissos que eu tenho das leituras de trabalho. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de conferir esse balancinho de leituras aí com a tag dos 50%. Me contem o que vocês responderiam nessa tag, vocês podem escrever aqui nos comentários ou gravar um vídeo, sintam-se todos marcados aí para gravar os seus vídeos e responder também nos seus canais, nas suas páginas, eu vou adorar ver. E eu vou ficando por aqui então, me despeço de vocês, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por manter o meu trabalho aqui, a gente se vê no próximo.